Pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de epidemiologia. E hoje vamos ver o que realmente é epidemiologia, os conceitos que se trata, alguns termos, né? Bem simples, entendeu? Muito bom de ser abordado. E vocês vão começar a entender direitinho, tá certo? O que é epidemiologia? Epi sobre demos, povo, logo estudos, né? É o estudo de distribuição e dos determinantes de eventos relacionados à saúde, à população específica e a aplicação desse estudo para seu controle. É o estudo de todas as condições que afetam ou se relacionam com a situação de saúde de uma população. Inclui-se, entre outras, a ocorrência de uma doença de modo geral, morbidade, mortalidade, incapacidade, o estudo das relações causais, a distribuição, a qualidade e adequação dos serviços de saúde, a vigilância do processo de saúde, doença, como a gente já tinha visto, pesquisas clínicas, testes terapêuticos, dentre outros, certo? Quando a gente trata de epidemiologia, a gente trata de detecção e prevenção, entendeu? Vamos tentar detectar e prevenir determinadas doenças. Esse é o conceito mais fundamentado da epidemiologia. Quando tratamos de vigilância epidemiológica, a gente está tratando disso. Ou seja, nos dias atuais, a gente está tratando muito de vigilância epidemiológica. Porque a gente está tentando detectar os casos que estão acontecendo e está tentando rastrear e prevenir, certo? Então a gente trata no conceito básico de prevenção primária. Lembre-se sempre que prevenir é o melhor conceito para é a forma tanto mais barata, certo? Prevenir, como também para um agravo de determinada doença. O que é prevenção primária? É um conjunto das ações que visam evitar doenças na população, removendo os fatores causais, ou seja, visa diminuir a incidência da doença. A gente trabalha algo bem específico, certo? Na prevenção primária, o que? Vamos trabalhar um conceito de prevenção primária ao grupo de situação de risco relacionado aos hipertensos. Como é que a gente trabalha na prevenção primária? Uma palestra, fazer busca ativa, certo? Educação em saúde, promoção em saúde na nossa unidade básica. Quais são os objetivos? Tem por objetivo a promoção de saúde, como já tinha falado, e proteção específica. São exemplos. O que se trata tanto de uma prevenção primária? Outros exemplos bem simples. A vacinação é uma prevenção primária. Como assim, professor? Porque ao vacinarmos, também vamos prevenir, certo? Aquela determinada doença. Então, a gente está prevenindo antes. O tratamento de água para consumo vai determinar também de certas doenças, na verdade. Então, esses são os conceitos básicos: medidas de desinfecção, de desinfestação ou ações para prevenir a infecção por HIV, distribuição de preservativos e palestrante. São esses tipos básicos de conceitos relacionados à prevenção primária. Prevenção primária é o mesmo que falarmos de medidas profiláticas. Não há mais nada profilático do que a higiene. Lembra da nossa aula de higiene? É uma medida bem simples relacionada com tratas de prevenção primária. Na verdade, dá para ver que o conceito de higiene a gente previne várias e muitas doenças. E hoje em dia se fala muito, mas ainda se pratica pouco esse hábito, né? Higiene e ações de educação que começam em casa e devem se expandir até nossos governantes, ou seja, nossos governantes se descuidaram nessa essa parte de pandemia, né? Começaram a trabalhar de forma mais rigorosa a maneira de higiene. E se talvez isso tivesse sido trabalhado antes como um conceito específico da nossa população, né? Hoje talvez evitaríamos muitos os danos. Lembrando sempre que prevenir é melhor quando já é tanto mais barato, como também vai diminuir o conceito mais amplo de determinada doença. Os hábitos que nós temos se tornam rotina que devemos passar para as gerações futuras, assim como aprendemos a exigir saneamento básico, aterro sanitário. Gente, saneamento básico é algo muito importante, certo? Quando trata-se de saneamento básico, temos um conceito bem relacionado a isso.
devemos passar para gerações futuras, assim como aprendemos e exigir saneamento básico e aterros sanitários. Como eu já tinha falado, dei uma pausazinha no vídeo para melhorar a qualidade. Realmente, gente, quando trata-se de saneamento básico é a base da atenção primária. A gente trabalha muito e vamos trabalhar no nossa estratégia de saúde da família, ou antigo PSF, como vocês devem conhecer, tá certo? Vamos trabalhar muito em educação em saúde, PSE, Programa de Saúde da Escola. Isso sim são exemplos de prevenção primária que durante a nossa aula a gente vai debater. Como a gente tinha falado, higiene e profilaxia, né? Tivemos essa aula bem em conceito. A prevenção de higiene, eliminadores, micro-organismos, dentre outros fatores, não é verdade? Eu vou passar como já tinha falado, saneamento básico. O que vocês pensam quando vocês ouvem a palavra saneamento básico? É um nível de que quando a gente trata de saneamento básico? É, Lembre-se sempre de uma água potável com qualidade, certo? De um esgoto específico no seu lugar devido correto, sem estar nas ruas, no meio da rua, certo? Porque tem condições de doenças que são mais propícias para a população quando a gente não tem uma qualidade de saneamento básico, certo? Um surto de diarreia, uma leptospirose em tempo de chuva, coisa curto a céu aberto, dentre outras, certo? Que melhoram e protegem a condição de vida da população. O que é uma vigilância sanitária? Vigilância sanitária ela tem um papel muito importante, certo? Ela tem uma autoridade também bem ampla. Lembre-se que vigilância epidemiológica a gente vai detectar e prevenir. Já a vigilância sanitária a gente vai eliminar ou diminuir o dano de uma doença ou agravo. É um conceito bem simples. Leiam esse slide de vigilância sanitária que está bem tranquilo. Só separem esses conceitos para vocês não estarem se embolando. Com essas 4 palavrinhas: detectar e prevenir, vigilância epidemiológica, certo? Vigilância sanitária, eliminar e diminuir. Tranquilo? Higiene mental e do trabalhador. A gente já tinha falado isso, né? Essa aula foi muito bem elaborada no conceito relacionado, tem que se interligar. Quando a gente trata de higiene mental, o que é uma higiene mental, como a gente já tem falado? É uma medida de educação de problemas de saúde relacionado à qualidade de vida mental de determinado trabalhador, certo? Ontem mesmo, um trabalhador, um empresário, ele se suicidou. Acredite-se que é, está relacionado ou tem uma ligação muito forte com a vivência dos dias atuais de pandemia, né? A qualidade de vida diminuiu, temos algumas coisas para pagar, muitas coisas para acertar, né? Como sabemos, e cada um reage de uma forma diferente. Porém, não sabemos se o motivo total foi esse ou não, né? E quando a gente está ligado à vigilância relacionada à higiene mental e saúde do trabalhador? É um acidente com perfuro cortante, contato com produtos químicos, contato com secreções de eliminações, estresse, irritação, cansaço, desânimo. São coisas que afetam a nossa qualidade de vida. Lembre-se que higiene mental e saúde do trabalhador, elas estão interligadas nessa parte, certo? Prevenção secundária. O que é uma prevenção secundária? Prevenção secundária é a prevenção relacionada com quando a gente já tem uma determinada patologia e vai tentar reparar o dano, certo? A gente já tem uma doença instalada e vai fazer uma forma de tratamento, o quê? Um hipertenso, um diabético, certo? A gente já tem aquela patologia e vai criar medidas de estratégias para isso, tranquilo? E ações secundárias ocorrem quando as primárias não funcionam. Aí a gente vai fazer uma ação secundária. Temos, por exemplo, a realização de citologia para identificar o câncer de colo uterino, as internações hospitalares para a cura de uma doença. Esses são exemplos bem simples, certo? A gente vai, mais tarde na aula, se aprofundar bem em relação em prevenção primária, secundária, certo? O que são doenças transmissíveis e modo de transmissão? Doença transmissível, as doenças podem ser infecciosas e não infecciosas, certo? As infecciosas são assim chamadas porque resultam de uma infecção causada por um agente infeccioso, transmitido ou não pelo um vetor.
Não é obrigatório ser transmitida por um vetor específico, pode ser transmitida ou não. E as não infecciosas serão todas aquelas que não resultam de uma infecção, certo? Quando a gente viu o processo de saúde doença, a gente viu também certos conceitos de doenças infecciosas, que determinam algumas patologias, certo? Lembre-se que doença infecciosa não é obrigatório ser transmitida por um vetor. E aqui, gente, a gente tem uns conceitos básicos na vida da epidemiologia que a gente tem aquela vivência atualmente, tais como o que é uma epidemia? Ocorre quando o surto de uma doença por um curto período de tempo acomete uma população, certo? Epidemia, surto de uma doença por um curto período de tempo. E uma endemia ocorre com frequência de uma determinada região, acometendo sempre um grande número de habitantes, certo? Vamos pegando só esses conceitos de diferenciação. Vamos tratar disso também. E o que estamos vivendo? Uma pandemia. Se espalha globalmente num período de 6 a 9 meses. O coronavírus se espalhou em menos, né? Não chegou nem a 6 meses, já ganhou o mundo. Isso é uma pandemia. E uma mortalidade determina o número geral de óbitos de um determinado período de tempo em relação à população. Pode ser alguma doença, algum índice, né? E dentre outros. E o que é uma, não confunda, o que é uma morbimortalidade? É uma taxa de portadores de determinada doença em relação à população total estudada em determinado local e em determinado momento. Letalidade já está dizendo, é algo letal, bem simples. As palavras às vezes elas já dizem os seus significados sem a gente estar, só basta raciocinar. Infestação é o alojamento, desenvolvimento e reprodução de micro-organismos, entendeu? Relacionados a isso. Infecção, penetração e desenvolvimento de uma multiplicação de um agente infeccioso, o homem, o animal, dentre outros. E o que é a infecção inaparente? A infecção de hospedeiro, sem aparecimento de sinais e sintomas clínicos. A gente pode considerar as pessoas assintomáticas pelo coronavírus é uma infecção inaparente, certo? Deixa eu botar aqui. Incidência é a frequência que uma doença ou fator ocorre em um determinado período de tempo. São apenas novos casos, são novos casos, incidente, tá muito incidente isso. Tá acontecendo novos casos. Contaminação. É uma presença de um agente infeccioso na superfície do corpo, roupas, brinquedos, água, leite, alimentos, certo? Tem um agente causador por trás disso. E o que é um agente infeccioso? É um ser vivo que causa infecção. Por exemplo, vírus, bactérias, fungos, certo? E o que é uma prevalência? É o número de casos que existe em determinado momento de uma população. A letalidade é a razão de óbitos que aconteceu. Um surto, uma ocorrência de uma doença num espaço delimitado, como colégio, por exemplo. Período de incubação é o período que o determinada o agente infeccioso ele fica lá, certo? Porém, não tem presença de sintomas, mas ele está lá instalado, entendeu? E depois ele vai aparecer aquele determinado sintoma. Por exemplo, o período de incubação de sintomas do coronavírus, perdão, é de 1 a 5 dias. Entendeu? Ele fica lá, porém ele não vai aparecer nenhum sintoma. Depois é que começa a aparecer os sintomas, espirro, tosse seca, cefaleia, inapetência, dentre outros. Período de transmissibilidade é o período que a gente vai fazer vai transmitir aquela determinada doença. O período de transmissibilidade do coronavírus é de 1 a 7 dias. De infectividade é a capacidade que alguns têm de causar uma infecção bem ampla. Né? Eu estou pegando o exemplo do coronavírus porque é algo muito bem atual que vocês podem decifrar melhor, certo? Patogenicidade é a qualidade que um agente infeccioso tem nos hospedeiros infectados de produzir sintomas numa maior ou menor quantidade, certo? E virulência é a capacidade de um agente infeccioso produzir casos graves ou fatais, certo? E o que é uma doença contagiosa? É uma doença infecciosa cujos agentes etiológicos atingem os sadios pelo contato direto ou indivíduos infectados. Temos exemplos atuais. Doenças quarentenáveis.
São doenças que levam o indivíduo ao isolamento de suas atividades diárias durante o período de incubação da doença. Opa, doença quarentenal, a gente está vivendo a quarentena, né? Transmissão direta é o contato direto, sem segredo, com agente patogênico ou transmissor. Transmissão indireta ocorre através de água, alimentos de sangue, fluidos, micro-organismos patogênicos, né? HIV, hepatite A, dentre outros. Transmissão via vetores. Tem que ter o vetor para transmitir. Mais tarde eu quero o exemplo de vetores, certo? Para a gente detalhar direitinho. E esse micro-organismo pode ou não causar doença? Os vetores podem? O que vocês acham? Eu acho que sim, eles têm uma forte potência de causar doenças. Quero o exemplo de vetores que causam doenças, certo? Transmissão maternal. Maternal já está dizendo, é a transmissão que ocorre da mãe para o filho. Como, por exemplo, sífilis congênita, HIV, rubéola, certo? Outras doenças hereditárias, congênitas, dentre outros. Resistência é quando o micro-organismo é muito resistente até determinadas medicações muito fortes. Imunidade, a produção de anticorpos pelo organismo pode ser natural ou artificial. Nosso sistema imune é a nossa melhor arma, nossos soldadinhos para combater determinados micro-organismos. E o que é a imunidade natural passiva?